Sendo um cavaleiro de Atenas, Xion utiliza o cosmo como sua fonte de energia, e por ter sido um cavaleiro de ouro e depois grande mestre, ele tem um controle ainda mais refinado que os demais. Xion possui o domínio completo do sétimo sentido, tendo força sobre-humana e habilidades superiores às dos cavaleiros de prata, além de ser capaz de se mover na velocidade da luz. No seu caso em específico, o cosmo de Xion era tão intenso quanto o de Doku de Libra, podendo rachar o ambiente ao seu redor quando expandido. E como evidenciado em seu confronto em Lost Canvas contra Lune de Bauron, no inferno de gelo do Cócito, Xion tinha a capacidade de ir até o submundo sem estar sujeito às leis da morte. Ao se tornar grande mestre, suas reservas de cosmo energia aumentaram muito, a ponto de encobrir todo o santuário de Atena e escurecer os céus quando emanando em sua potência máxima. E falando de suas habilidades físicas, por ser descendente dos Muvianos, Xion tem a capacidade de viver muito mais do que um humano normal, e como sabemos, ele viveu quase 2 séculos e meio. Xion também possuía um altíssimo grau de resistência em batalha, sendo capaz de receber e até conter ataques cósmicos, ou técnicas especiais lançadas diretamente contra ele. Vimos isso em seus combates contra os espectros Tokusa de Hanuman e Lune de Bauron em Lost Canvas, onde as investidas de ambos foram capazes de apenas atordoá-lo e feri-lo superficialmente. Já contra os deuses Kairos e Hades, as investidas deles foram capazes de esgotá-lo por um certo tempo. Em seu segundo encontro com Kairos, Xion, ainda como cavaleiro de ouro e agora grande mestre, conseguiu repelir uma investida do deus primordial com apenas uma mão. Seus poderes extrasensoriais são como os de todos os Muvianos. Xion possui todas as habilidades inerentes da sua raça, como psicocinese, teletransporte e telepatia limitada. Seu teletransporte em particular é muito poderoso, sendo capaz de transitar de dentro do santuário direto para a encosta do castelo de Hades, e também vice-versa, algo que na época apenas Seijo, usando como viu Sekishiki, conseguiu, além é claro de Hakurei e Atla, que foram capazes de fazer algo parecido. E Xion também foi capaz de convocar todas as armaduras de ouro para tentar atacar Hades de uma só vez. Até seu segundo confronto com Kairos, Xion poderia se teletransportar para outras dimensões a fim de fugir dos ataques do inimigo, mesmo ele sendo um deus, bem parecido com o feito de Aspros de Gêmeos. O Ariano também aprendeu técnicas de selamento. Como o grande mestre do santuário, presume-se que Xion saberia utilizar os talismãs de Atena. Como sabemos, eles são eficientes e necessários em uma guerra santa para selar divindades opositoras e tudo mais. Como manda a tradição entre os Muvianos, Xion aprendeu a arte da restauração de armaduras com seu mestre, Hakurei de Altar. No seu caso específico, Xion tinha um talento anormal para a restauração de armaduras, superando desde jovem seu próprio mestre, e de acordo com Kairos, seu nível em proficiência era considerado raríssimo, mesmo entre os de sua espécie. Isso graças a seu constante convívio em comunhão com as armaduras dos cavaleiros, o que lhe permitiu melhorar a armadura de Ares, a ponto que nem as investidas de deuses poderiam quebrá-la facilmente. Xion também desenvolveu uma capacidade extrasensorial latente de poder comunicar-se com as armaduras, e assim saber todas as suas histórias, técnicas e fraquezas do seu usuário atual ou anterior, isso só de estar perto delas ou apenas tocando-as. Ele começou fazendo isso por puro instinto, sendo que essa capacidade se desenvolveria ao ponto de alcançar o cosmo de Avenir, que estava dentro da armadura de Ares, presa na detenção temporal de Kairos. Entretanto, esse hábito de reviver as memórias das armaduras e de seus respectivos cavaleiros pôs em risco a sanidade de Xion, tanto de mente quanto de espírito, algo apenas finalmente controlável após Xion se tornar o cavaleiro de ouro de Ares. Oh, armadura sagrada! Depois de 243 anos, é hora de voltar à vida! Através do sangue da grandiosa Atena! Volte à vida! Xion também mostrou ser um aluno muito qualificado e de sinestesia afiada, tendo aprendido todos os fundamentos e técnicas ofensivas dos Cavaleiros de Ares, simplesmente observando as memórias de Avenir. Ele também pode controlar o tamanho e trajetória das estrelas. Durante sua luta no Cócito, Xion foi capaz de unir os espíritos dos Cavaleiros a fim de executar a mais poderosa técnica da constelação de Câncer. Essa técnica se chama Onda dos Espíritos e eu vou mostrar para vocês com mais detalhes mais na frente nesse vídeo. Xion também foi visto
visto empunhando a espada de Libra, então presume-se que ele fosse hábil em esgrima. Ele também se mostrou um professor competente, sendo capaz de instruir Teneu a aprimorar e desenvolver suas técnicas como Cavaleiro de Touro, bem como ter ensinado suas técnicas e conhecimentos a Mu, que se tornou Cavaleiro de Ares. Mesmo estando mortos, sempre seremos Cavaleiros de Atena. Nenhum de nós venderia a alma a Hades. Jamais! Saga, todos os outros e eu sempre seremos Cavaleiros de Atena. Mesmo quando Hades prometeu a todos nós a glória de uma vida eterna. Nunca sacrificaríamos Atena por nada nem por ninguém. Agora, pessoal, vamos falar dos golpes de Xion e seus respectivos efeitos. Com a Muralha de Cristal, Xion usa seu Cosmo para criar uma barreira invisível e muito resistente entre ele e seu adversário, sendo capaz de refletir qualquer ataque com a mesma intensidade e velocidade disparada contra ela. A barreira permanece enquanto Xion emana seu Cosmo. Uma curiosidade sobre essa técnica é que é possível destruir a Muralha de Cristal atingindo em um ponto específico. Xion fez isso na saga de Hades, destruindo a Muralha de Mu. E no mangá episódio G, a Muralha de Cristal é um ataque indireto e pode ser destruída pelo lado de dentro. Em The Lost Canvas, além de poder prender e conter o indivíduo, a Muralha de Cristal pode ser usada como ponte. E no filme em 3D da Lenda do Santuário, a Muralha de Cristal é uma parede feita de finos cristais quadriculados, que detém qualquer impacto. Diferente da versão da série clássica, essa técnica não parece devolver todo o impacto de golpes lançados contra a parede, e é visível a olho nu. Como subtécnica, o Cavaleiro de Ares é capaz de recolher os cristais da muralha, podendo reformá-los na forma que quiser. Que tolice! Muralha de Cristal! Morra! A extinção estelar. Xion acumula seu cosmo, que é liberado na forma de choques múltiplos e brilhantes, parecendo uma espécie de galáxia. O adversário atingido pelo ataque é então engolido pela luz. Uma vez que a entrada de luz se fecha, tudo o que foi tocado pelo ataque desaparece. Ao enfrentar Kairos como grande mestre, Xion foi capaz de utilizar essa técnica à distância e teletransportá-lo diretamente para sua presença. E a Revolução Estelar é a técnica principal de Xion, que consiste no lançamento de uma poderosa cosmoenergia ofensiva, na forma de centenas de estrelas cadentes, indo na direção do inimigo na velocidade da luz. Se atingido, o adversário sofre um poderoso impacto de cada uma das estrelas disparadas contra ele. Ao se tornar grande mestre, o poder da técnica foi capaz de cobrir toda a encosta do santuário e afligir diretamente a força de vida de Kairos, que estava em Ioma de Mefistófeles. Apenas no mangá episódio G esta técnica é citada como a mais poderosa dos Cavaleiros de Ares. Que seja espalhado pelos céus! Morra! Outra habilidade de Xion é a Túnica de Cristal, onde o cavaleiro envolve seu corpo com uma barreira invisível, sendo que qualquer ataque usado contra ele será repelido. Porém, por ser uma versão menos potente da Muralha de Cristal, a técnica não demonstrou ter uma resistência contra o poder de aceleração do tempo de Kairos, enquanto as ondas do inferno de Manigold foram capazes de transpassá-la. A Onda dos Espíritos. Essa técnica foi originalmente criada por Hakurei de Altar na luta contra o deus Hypnos, se baseando em usar os espíritos de cavaleiros mortos da geração anterior para formar uma bola de alma gigante que, quando entra em contato com algo, causa um estrago imenso, sendo capaz de derrotar até mesmo um deus. Você já sentiu o Cosmo?